Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Vamos abrir em Marcos, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, versículo 12 ao 14. A palavra de hoje ela tem um título, Produza em todo o tempo. Você pode repetir esse título comigo no 3? 1, 2, 3. Produza em todo o tempo. É isso aí. Vamos ler. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Por isso que crente é assim, né? Crente sempre está com fome. Nós somos seguidores de Jesus, é assim que funciona. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os discípulos ouviram dizer isso. Até aqui. Depois, mais para frente, se a gente ver aqui, Pedro vai perceber que a figueira secou, ele vai falar com Jesus e tal, mas até aqui a gente já pode criar o nosso raciocínio. O que a gente pode tirar desse momento? Que lições nós podemos aprender nesse momento? Que as plantas em si, elas têm o tempo certo de florescer, de dar o tempo das folhas, os frutos. E Jesus, quando chegou ali, ele, com fome, foi buscar um fruto, não tinha. E se a gente contextualizar para a nossa vida, às vezes nós, por causa da circunstância, nós trazemos umas desculpas ou talvez uma forma de nos justificar diante de Deus ou até diante da nossa vida secular, por que não estamos produzindo? E essa era a pergunta de Jesus, talvez, para a figueira. Por que você não produziu? Estou com fome, eu queria comer. E a desculpa, talvez, da figueira na hora, não estou no tempo, agora eu não faço os figos, então eu não vou ter agora. Então, alguma circunstância, a circunstância da figueira naquele momento era o tempo de frutificar. Só que, para nós temos vários intempéries, várias formas de problemas que nos impedem de frutificar. Por exemplo, uma das coisas que nos impede de produzir é um momento de crise financeira. Às vezes, por causa de momentos assim, nós nos freamos no nosso relacionamento com Deus, por exemplo. E, na verdade, eu quero trazer mais na nossa prática ministerial, e sim nos frutos que Deus nos chamou para produzir no reino de Deus. E muitos de nós, quando passamos por uma crise financeira, por exemplo, esse é um bom momento para a gente abandonar. Geralmente, quando a gente tem um problema nessa escala, a gente já dá uma freada no nosso ministério, já dá uma segurada. É uma boa desculpa também para dizer nós não estamos numa boa fase, então nós não vamos fazer aquilo que o Senhor nos colocou. E eu posso dizer para vocês que eu já passei por várias fases bem complicadas financeiramente falando, mas para a glória de Deus, o Espírito Santo nunca me abandonou e eu consegui nunca abandonar o meu ministério, mesmo passando por fases bem complicadas financeiramente. E é um testemunho para a sua vida hoje que não é um motivo, se você está passando por algum momento difícil, a última coisa que você e eu devemos abandonar é o nosso ministério. Porque em Deus, mesmo fora de tempo, podemos produzir. Entendeu? Então, mesmo sem grana, eu como líder de jovem adolescente, por mais de 10 anos, aí a gente tem que dar carona para a galera, né? Sem grana para botar combustível no tanque de gasolina, tinha que levar. Sempre tem um adolescente jovem que mora lá em Curitiba, mais longe, e sempre é aquele que precisa da carona, e jamais
consegui negar. E eu não lembro do dia que eu parei o carro sem combustível, porque Deus sempre sustentou. Porque a obra é dele. Então, ele se encarrega. O problema é que nós não, às vezes, não queremos dar o fruto por não ter recursos. Só que eu estou falando do Deus do impossível. Estou falando daquele que é especialista em tornar situações impossíveis em impossíveis. Porque não há impossíveis para Deus. Então, quero hoje te encorajar a frutificar mesmo nas crises. Nós estamos passando por uma crise, né? O ápice dela foi ano passado, essa crise mundial da pandemia. Muitas pessoas sofreram muito, estão sofrendo até hoje, porque pararam profissionalmente, pararam na vida profissional. Muitos deles faliram, fecharam suas empresas. Só que, ao mesmo tempo, nós vemos pessoas que se reinventaram, conseguiram dar a volta por cima. E, se você olhar ela hoje, o ano 2020 foi o ano que ela mais faturou nos últimos anos. Porque ela teve essa capacidade de fazer uma força a mais, fazer algo a mais, mesmo em tempo de crise, não se entregou. O nosso problema é se entregar no momento de crise. Isso em todas as áreas. Outra área que nos atrapalha muito, a área emocional. Tem gente que fala assim, não, eu vou servir a Deus no ministério quando eu estiver bem emocionalmente ou sentimentalmente, né? Sábado que vem eu vou falar sobre ser solteiro, namorando. Então tem gente que tipo assim, eu vou servir a Deus quando eu casar. Eu vou servir a Deus quando eu estiver namorando. Ou então vou servir a Deus para arrumar alguém. Tem gente que vincula essa área sentimental, emocional, como se fosse uma chave para poder fazer algo. Só que nós, seres humanos, nós temos essa oscilação emocional e sentimental em que a gente sai de um culto abençoado, Deus falou com a gente estou voando, né? Tu nem pisa na brita, tu sai flutuando aqui. Nem faz barulho quando tu sai daqui do culto. De tanta glória na tua vida. Aí tu vai para casa, dorme, a tua cama nem tinha lençol, era só azeite, era só óleo de unção. Aí chega na segunda-feira o primeiro problema que acontece na sua empresa, ou a primeira... eu não vou falar discussão, porque é um nome feio para casais. Primeira troca de opiniões entre casal. Primeiro conflito de opiniões entre o casal te faz esquecer tudo que você recebeu no domingo à noite e faz a gente não acreditar nas coisas que Deus fez, e na terça-feira nós já estamos arrastando no chão. E com isso a gente já não quer fazer mais nada, tudo que Deus falou não vai acontecer, tudo que eu falei para Deus também eu não vou fazer. A gente quer ver final de ano. Final de ano é a época oficial das promessas dos crentes, né? Ano que vem, Deus, eu vou ler a Bíblia toda até março. Aí já está em maio. Ai, Deus, era até março, agora ano que vem, no outro ano eu volto. A gente promete a vida e tudo para o ano que vem, né? Ano que vem eu vou mudar, ano que vem eu vou fazer minha dieta, ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou ser mais romântico, ano que vem... A gente ama, assim, essas promessas, mas aí nesse período de baixa é o primeiro momento que a gente joga todas as promessas para fora, como se a nossa vida fosse um navio e as nossas promessas fossem caixas, containers, e na primeira tempestade joga esse container da promessa para fora. É a primeira coisa que a gente faz. Aí depois vem a calmaria, a gente, eu prometi um monte de coisa, mas já passou o tempo. Então as nossas emoções, elas são instáveis. E nada nesse mundo vai estabilizar as suas emoções. Porque a gente fica assim, não, eu vou ser feliz quando tiver minha casa própria, vou ser feliz quando eu ter o meu carro zero, vou ser feliz quando eu me casar. Aí você conquista as coisas e você continua ainda com uma busca interna. Você ainda continua com uma insatisfação que você não conhece a região do corpo, onde é que ela está. Não, vou ser feliz depois de me formar, porque é muita correria, faculdade, curso e tal. Quando eu me formar, vou ser feliz. Aí você se forma, aí você cai em outra barreira. Para você pegar um emprego bom, você precisa ter experiência, né? Tem empregos que pedem até 2 anos de experiência. Então, você acabou de se formar.
Agora você tem outra barreira, a experiência, que é o tempo. Então, tudo nessa vida vai demandar uma oscilação emocional muito grande. E a Bíblia é tão linda que ela foi escrita há tanto tempo atrás que talvez nem se falava nisso nos jornais da época, não se falava mais em crise, não se falava antes sobre crise de ansiedade, mas na Bíblia está escrito, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, não são as coisas dessa terra que vai estabilizar você emocionalmente para que você se sinta pronto para se entregar para o ministério de Cristo. Mas sim, quando você se entregar para o ministério de Cristo, o pacote vem completo e suas emoções serão estabilizadas. Porque quando estamos nele, tudo se alinha. Como se fosse uma atmosfera, assim, eu não sei. Eu queria achar um nome mais português, assim, para dizer o que a minha imaginação pensa sobre estar na presença de Deus. Eu ainda não consegui traduzir em palavras. Mas é como se fosse uma bola de fumaça, assim, ó. Ou você está fora ou você está dentro. Quando você está fora, você pode fazer tudo e não vai resolver. Quando tu está dentro, está tudo resolvido. Mas você precisa entrar. Não só assistir. Porque quando você entra na presença de Deus, você não assiste mais. Você se envolve. Você se entrega. Você acredita. Você sente. Você vive. Quando você está fora, você vê. Nossa, que legal. Nossa, que igreja linda. Nossa, que ministério maravilhoso. Nossa, que legal ele cantando. Nossa, que legal. Nossa, que lindo o trabalho social. Mas você só assiste. Você até se emociona. Mas a gente só assiste. Outra coisa que nos impede de produzir. Problemas na família. Você que dá uma risadinha, você sabe, né? Que família é assim. A gente pode falar mal, a gente pode falar, né? Mas alguém de fora falou, a gente se defende, não é assim? Família, gente, a gente só consegue conduzir a família na plataforma do amor. E o amor, ele tem outra ferramenta que se chama perdão. Por isso que a gente consegue, com muito mais facilidade, perdoar um irmão, um pai, uma mãe, um filho, do que alguém talvez distante. Por isso que a gente consegue conviver. Porque não é só o perdão, é a convivência. Porque alguém mais distante, o que a gente faz? Não, vacilou comigo, te perdoo, mas não quero te ver mais. É assim, né? Mais ou menos assim, né? Começa a pedir perdão hoje, que Deus não quer isso na tua vida, não. Nem na minha. Mas, né? É mais ou menos assim. A gente está vindo na rua, a gente atravessa, a gente vira, a gente evita o convívio. Mas na família, a gente sabe que na festa de Natal, aquele cidadão vai estar lá. Ou no aniversário da avó. E a gente vai ter que conviver. E não adianta, a gente vai se ver, e enquanto a gente não perdoar e não amar essa pessoa, nós vamos ter sempre aquelas dores e aquela pendência. Então, enquanto nós não liberamos isso do nosso coração, a gente vai ter dificuldades também de produzir no reino de Deus. Porque o perdão é a chave de tudo. Sabe por quê? O perdão é tão poderoso que foi através do perdão que Deus curou a humanidade e tirou a condenação eterna, porque Ele entregou o Filho dele para perdoar os nossos pecados. Então, o nosso relacionamento com Deus está totalmente baseado no perdão. Então, como nós aqui na Terra não vamos basear também os nossos relacionamentos na plataforma do perdão? Não tem como. Então, em nome de Jesus, se você tem alguma pendência, aproveita final de ano, clima de Natal, árvore de Natal, amigo secreto. Tem gente que fala inimigo secreto. Amigo secreto, ora para Deus, para você tirar bem aquela pessoa que tu está meio tretada. Amém? Eu dei um nó na garganta na hora de falar amém. Amém? Eu vou orar para você tirar bem aquela pessoa. Aí você, na hora ali, já começa a chorar, daí todo mundo já chora, já acaba com tudo. Aí o relacionamento fica melhor do que estava. Só por causa do perdão. Outra coisa que nos atrapalha, problemas com a identidade. Enquanto eu e você não entendermos quem nós somos em Cristo, nós vamos ter dificuldade para produzir no reino. Porque se a gente olhar para nós, na ótica humana, na ótica social, na ótica religiosa,
jamais teríamos capacidade de produzir no reino. Nós estaríamos com as mãos sujas, com os olhos impuros. Porém, Deus nos amou com amor eterno e com a sua misericórdia nos atraiu para perto dele. E perto dele conseguimos produzir. Está entendendo? Então, a sua identidade não está relacionada ao que os outros dizem sobre você. Não está relacionada ao que o mundo diz. Ao que talvez os seus parentes, aquele que tu vai encontrar na festa desse Natal. Mas está relacionado ao que Deus diz sobre você. E o que Deus fala sobre você é que você é um filho amado e perdoado por Ele. Você é um filho resgatado por Ele, pelo amor dEle. Então, não deixe a sua confusão de identidade travar a sua produtividade em nome de Jesus. Porque se a gente olhar mesmo para nós não vamos ter capacidade nenhuma. Nenhuma. Mas se olharmos para o que Cristo fez por nós e olharmos para o Espírito Santo que está em nós, nós faremos obras maiores do que Ele fez. Ele mesmo falou, não foi nem eu. Amém? Então, assim, como produzir? Aí que está, eis a chave. Como produzir? Em tempos de crise. Porque, assim, em tempos bons, tempos normais, né? Meio que a gente já tem mais facilidade. Estamos indo para uma nova fase da nossa igreja, uma fase maravilhosa, uma fase de um novo templo, um templo no qual vai caber muito mais pessoas, mais trabalho, mais ministério, mais mão de obra. Então, nós que já estamos na casa, temos uma responsabilidade de resgatar e cuidar daqueles que entrarão na casa nova, porque nós já estamos em casa. Então, nós temos que olhar para esse horizonte, olhar com essa esperança de que nós seremos muito usados por Deus. E o que eu tenho que fazer? Primeiro passo, eu não posso me apegar àquela palavra que às vezes nos atrapalha, que se chama potencial. Quando a pessoa olha para você e fala assim, nossa, você tem um potencial. Ela está falando assim, ó, você deveria estar tão longe, você está tão atrás. Eu tenho medo quando a pessoa fala isso para mim, sabia? Carioca, tu tem um potencial, ela está... Em outras palavras, ela está falando assim, Carioca, tu está tão atrasado na sua vida, porque tu tem um potencial, mas você está numa escala de 0 a 10, era para você estar em 8 e você está lá no 3. O teu potencial era 8, mas tu está confortável no 3. Então, não se apegue, porque às vezes, quem sabe, você sabe dos dons que você tem, mas aí você se acomoda. Viver no potencial é isso. Você saber das coisas que Deus te deu, você desfrutar das coisas que Deus te deu, porém, se acomodou em tudo isso. Então, você é um potencial, mas não está em produtividade. Por exemplo, uma semente. Abre lá, pessoal da mídia aí, João 12, 24. Porque assim, uma semente. Se você olhar uma semente, ela é um potencial, certo? Ela é uma árvore em potencial. Certo? Certo? Amém? Mas se a semente não for plantada e ela morrer e ter todo o processo, ela não vai virar uma árvore. Ela não vai ter folhas, não vai ter frutos. Então, enquanto a semente não se entregar para o propósito no qual ela foi criada, ela não vai ser gerada. Cadê João? João 12, 24. Olha ali. Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas, se morrer, dará muito fruto. Então, Deus não fez você para ser uma semente, Deus fez você para ser uma árvore. Não se acomode sendo uma semente. Não se acomode sabendo o potencial que você tem e ficar parado com esse tesouro dentro de você. Mas, olha o que Jesus falou. Se ele não cair, se ele não morrer, ele vai ser ele só. Vai ser só eu, o potencial. Só o potencial. Porém, se nós nos entregarmos, Jesus também fala assim, ó, aquele que buscar ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida vai ganhar. Por quê? Aquele que morrer, se entregar, vai gerar muitos frutos.
Você acredita nessa palavra, amém? Outro passo para a gente começar a produzir, mesmo em tempo de crise. Desenvolver os nossos dons. O ser humano é dotado, assim, já vem no chip de criação, mais ou menos 300 habilidades diferentes, para mais. Sendo que elas podem ser melhoradas e nós também podemos aprender novas coisas. Se você é parecido comigo, você gosta de ver aqueles vídeos daqueles tailandês fazendo casinha no meio do mato. Quem gosta de ver esses videozinhos, cara? Eu adoro ver aqueles negócios. Dá uma curiosidade, cara, vem do nada. Do nada eles fazem uma casa com varanda e piscina. Com 2 pedaços de pau, assim. Como? É habilidade. Gente, eu e você, nós somos frutos da criação eterna. Então, nós carregamos em nós uma herança de criatividade de Deus. A criatividade de Deus ela é eterna, ela está em nós. Então, nós temos capacidade, sim, de produzir coisas incríveis. Então, quem sabe, dentro de você tem uma habilidade incrível que a nossa igreja precisa. E agora nós estamos indo para um novo tempo e um novo templo. E nesse novo tempo, vamos precisar de pessoas com habilidades extraordinárias. E a gente fica, nessa questão de dons, a gente fica acomodado no lance assim de sentar e assistir. De sentar e ver como está acontecendo. Mas não, Deus está nos convidando para botar em prática tudo que Ele colocou em cada um de nós. Porque cada um de nós carregamos coisas eternas. E elas têm muito valor no reino de Deus. Não é só para o líder, não é só para o pastor, não é só para aquele que prega, não, é para todos. Quem sabe você dentro de você tem uma habilidade que ninguém vai ter aqui em nosso meio. E talvez ela não vai ser desempenhada aqui em cima. São habilidades externas. Mas em nome de Jesus nós vamos entender isso, amém? Valorize os seus dons. Valorize os seus dons. Melhore os seus dons e apresente os seus dons. Que você vai ver como você vai produzir. Outra coisa que nos ajuda a viver em abundância. Eu até falei sem querer, viver uma vida produtiva, é viver com um olhar de abundância. Eu li e falei tudo invertido. Outro passo para eu e você produzirmos mais é viver com um olhar de abundância. Se você olhar uma garrafa, essa aqui está cheia, né? Mas se você olhar ela com a água na metade, alguém vai olhar e vai falar assim, essa garrafa está meio vazia. Outro vai olhar, essa garrafa está meio cheia. Existe uma diferença muito grande nisso. Um olha com um olhar de, está quase cheia. A outra assim, está quase vazia. Então, está vendo como é que o jeito que a gente enxerga para as coisas pode mudar até a animação. Pode mudar. Eu frequentei uma igreja uma vez que ela era bem, assim, muito grande e tal, só que a arquitetura dela era muito antiga. Daí ela foi reformada. Para ser reformada, precisa quebrar tudo? Nós quebramos aqui o mezanino. Ainda não consegui me acostumar sem o mezanino. E nessa igreja estava tudo quebrado, tudo, do piso ao teto. Só tinha parede. E o forro, né? Só tinha parede e o telhado. Eu estava numa tarde lá, aí entrou um irmão chorando, de joelho no chão. Meu Deus, quebraram a minha igrejinha. Assim, santificou a arquitetura daquele lugar e achou que não poderia ser feito nenhum tipo de reforma. É muito melhor você e eu entendermos que o desconforto de uma reforma vai nos levar num lugar melhor do que o conforto de ficar no mesmo lugar. Entende? Está entendendo? Então, o olhar de abundância, ele vai olhar para as coisas e não vai ver pouco, ele vai ver ainda bem que tem. Então, talvez você vai ter pouca comida para comer no dia. Aí um vai olhar assim, meu Deus, estou na miséria. Olha só o tanto de comida que eu tenho, tão pouquinho. Outro vai dizer, glória a Deus pelo pouco que eu tenho. Então, se a gente viver olhando com esse olhar de abundância,
nós não vamos sofrer e vamos conseguir produzir mais. Amém? Outro passo. Escolha o seu difícil. Esse aqui é interessante. Porque tudo é difícil, gente. Tudo. Jesus já até avisou. No mundo tereis aflições. Então, assim, nós somos sementinhas do reino de Deus aqui na terra. Em algum momento a gente vai ter que escolher cair, se entregar para virar uma árvore frutífera. Desculpa. Só que todo tipo de escolha que eu e você tivermos vai trazer uma dificuldade. Por exemplo, vou voltar no assunto dos jovens. Ser solteiro é difícil. Ser casado também é difícil. Eu tenho que escolher um dos dois. Ser casado é difícil. Ser solteiro, eu acho que é mais difícil. Ser cabeludo tem a dificuldade, tem que arrumar o cabelo, pentear, gastar mais shampoo. Ser careca é mais barato. Eu estou até ficando, estou aderindo a essa moda. É difícil também ser careca, você sente frio, né? E quando... Meu Deus, que coisa, né? Tudo vai trazer um preço. Ser formado, me formar na faculdade, meu Deus, difícil. Eu não aguento 5 anos de trancada numa sala estudando, eu não aguento. Mas não ter uma formação nenhuma também, tu vai ter outras dificuldades. Servir a Deus, meu Deus, dificuldade. Antigamente tinha uma frase assim, tem que pagar o preço. Mas não servir a Deus, meu irmão. Andar com Jesus é difícil. Tem as suas dificuldades, mas anda sem Ele para você ver. Está vendo, então, que tudo tem uma dificuldade? Então, a gente tem que logo escolher o teu difícil, escolhe o teu difícil. Servir aqui nos cooperadores, meu Deus, é difícil. Tem que sair cedo do trabalho, ou então tem que sair, nem tomar um café, já ir correndo. É difícil. Mas eu acredito que seja mais difícil você com tanto potencial parado assistindo. Alguma coisa vai ter que ser escolhida por você em nome de Jesus. Tudo vai ser difícil, não adianta. Amém? Só que com Deus, o impossível se torna possível. Só que eu não vejo o difícil virar fácil, né? Mas o que é impossível vai se tornar possível. Mesmo que seja muito difícil, mas não será impossível. Outra coisa, não deixe o mau tempo te tornar mal. Nós temos uma tendência, uma leve tendência de... Tanto que em Romanos 12 vai dizer, não se conforme com este mundo, mas os transformeis pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se a gente se amoldar, entrar no molde desse mundo, o que é o mundo? É um mundo cheio de injustiça, falta de amor, falta de generosidade. Então, se nós olharmos para as coisas ruins que acontecem na nossa vida e nos amoldarmos nessas coisas, nós vamos também nos tornar ruins. Se por algum motivo tivemos uma criação ruim dos nossos pais, não é porque eu fui uma pessoa com problemas na minha família que eu tenho que transferir isso para os meus filhos e para a minha esposa. Eu não posso me amoldar, me tornar mal pelo meu passado. Porque em Cristo nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Então eu não posso ser mal porque foram mal comigo. Eu não posso ficar amargo porque minha vida é difícil. Eu não posso deixar com que a circunstância do mundo mal me faça ser mal. Pelo contrário, nós temos que ser luz na escuridão. Nós temos que ser o sal dessa terra. A terra está sem sabor. Quando nós chegamos na terra, nós trazemos sabor para a terra. Trazemos algo diferente. Nós somos influenciadores. Então não se torne mal. Até anotei uma frase aqui, não espere a sua vida ser perfeita para ajudar alguém. Eu vi uma postagem essa semana que falava assim, um amigo me ligou me pedindo ajuda porque está passando por um problema.
Eu coloquei o meu problema no meu bolso e fui ajudar ele. Cara, muito interessante, isso marcou. Porque, quem sabe, alguns de nós estamos esperando a nossa vida ficar perfeitinha, florida, Deus pegar uma terra bem fofinha e fazer assim com a mão e deixar bem soltinha e botar você a sementinha lá para você virar uma árvore cheia de purpurina brilhosa. Às vezes nós estamos esperando isso. Mas quem sabe nós estamos no meio de espinhos, sufocados por um momento difícil, mas nós temos que florescer naquele meio. Não sei se vocês já viram alguns muros assim perto de terreno que tem muita planta, que às vezes sai planta no meio do muro. Já viu isso, não? Que doideira, né? Já percebeu isso? A força que aquela semente teve que fazer para entrar no meio do tijolo e desviar do concreto, pegar um buraquinho qualquer e sair, tu vê ali um pequeno caule, algumas folhas. Então, quem sabe eu e você estamos plantados num lugar difícil, talvez numa empresa difícil, talvez numa sala de aula difícil, mas você não foi plantado ali para morrer, porque o dono da vida está contigo. Então, se talvez você sentir até um medo de morrer, você vai olhar para cima e falar: Deus, me dá força. E a força que virá do alto vai te dar força e não vai deixar você perder. Então, temos que ser igual a essas plantas que quebram muro e florescem. A natureza, ela tem essa força. Se você vê uma casa abandonada por alguns meses, você já vai ver que vai estar cheio de mato, cheio de coisa, porque ela transpõe as dificuldades, as barreiras para florescer, porque ela foi feita para florescer. Esse é o propósito. Mais um passo para a gente aqui. Se o Adrian não quiser subir já, o Luizinho, vamos chegando junto aí. Se livre do seu passado, que é bem parecido com esse outro que a gente estava falando. Principalmente para as mulheres. A mulher, ela é dotada de uma memória RAM muito grande, ela lembra de tudo, né? Vocês têm que orar para Deus dar amnésia para vocês. Porque vocês têm uma memória, né? Quer ver no casal, né? Ela lembra de coisa que o cara nem lembra. Ela lembra até a roupa. Você estava com aquela camisa, tal dia, estava meio chuvoso, e você falou aquilo para mim, tu está lembrado, né? E para a gente florescer, nós temos que ser parecido com Deus. Olha o que Deus faz. Dos seus pecados eu não me lembro mais, porque eu joguei no mar do esquecimento. Então, às vezes, eu e você estamos com dificuldade de produzir no reino de Deus, porque estamos olhando para as nossas falhas, para os nossos pecados, para a nossa vida antiga, e tudo isso cria barreiras, a gente fica com medo, com vergonha, mas no amor, o amor lança fora todo medo. E não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você ficar buscando na memória... Gente, sai desse museu aí, essa vida de museu, quem vive de memórias e passado é museu. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Hoje já é um novo dia e já era para a gente estar produzindo. Então, não é para a gente ficar olhando para os pecados antigos. O que aconteceu comigo? Eu não faço nada por causa disso. Sabe, se você tem um testemunho, talvez, de muita tristeza, muito ruim, usa esse testemunho como uma superação. Você não morreu, você está vivo até hoje. E Deus te guardou, Deus guardou as suas emoções. Deus guardou os seus sentimentos e por isso você está aqui. Então, ao invés de ficar se pesando por causa da história triste que você teve, você pode celebrar com um olhar de abundância, vendo que até hoje Deus cuidou de você. Porque senão, eu não faço nada porque aconteceu isso comigo, daí eu sou triste, eu sou isso. Aí a gente coloca a camisa, né, de tristeza. E a gente se conforta naquele momento de tristeza e a gente... Não, em nome de Jesus. Deus te sustentou até aqui e vai te sustentar. E o seu testemunho de muita tristeza do passado vai ser um testemunho de superação para pessoas que estão vivendo essa tristeza que você já passou. E com isso, você vai levar alegria para muita gente. E o último passo, que é muito também parecido com esse. Abandone o vitimismo. Nós, como sementes do reino de Deus nessa terra, a gente tem que parar com o mimimi gospel. Porque eu passei ali,
no corredor, o pastor Eli nem me cumprimentou. Ai, meu Deus, eu passei ali, o pastor Pedro nem olhou para minha cara. Ai, né? Ninguém me percebe. Ai, eu passei por isso na minha vida e por isso que eu não estou fazendo nada. A gente bota esse peso. Mas como eu disse, desde o início da mensagem, ali do meio, nós temos uma identidade em Cristo. Nós somos filhos amados, perdoados, resgatados, empoderados pelo Espírito Santo para agir aqui na terra com poder e unção. Só que se a gente ficar olhando para trás, olhando para o que aconteceu com a gente, olhando para as coisas que eu fiz, para as coisas que fizeram contra mim. Ah, tu não sabe a minha história, careca. Tal pessoa fez alguma coisa contra mim, nunca mais me levantei. Sabe por que tu não se levantou? Porque tu está achando que você precisa ter força. Mas se você se apoiasse em Deus, você já estava em pé faz tempo. Vamos nos levantar em nome de Jesus? Eu quero te encorajar hoje. Hoje é a noite da coragem. Para você sair daqui com o peito cheio de coragem. E saber que você é uma semente do reino dos céus. E essa semente carrega coisas extraordinárias que, se você entender esse propósito, você vai se jogar aos pés de Cristo. Você vai se lançar nessa terra. E quando você se lançar, você vai jogar todas as coisas dessa terra para fora. E você vai se tornar uma árvore linda, que vai dar sombra para muitas pessoas. Muitas famílias vão poder comer desses frutos que você vai produzir. Você não pode terceirizar esse trabalho, porque cada pessoa que está nessa terra é um projeto de Deus para a salvação da humanidade. Todos nós fazemos parte disso. Todos nós, você e eu, carregamos coisas do céu. Acredite no que você carrega. Acredite no amor e no perdão que Deus já deu para você. Acredite nos propósitos. Ah, mas eu já estou velho. Ah, eu me desviei na minha juventude, agora voltei para a igreja. Deus não vai querer nada comigo, só me resta frequentar a igreja. Não, até no seu velório pessoas vão aceitar Jesus. Enquanto estamos aqui na terra, ainda tem plano de Deus para acontecer. Não existe nenhuma restrição, porque estamos diante do Deus do impossível.